Esta é a história de Josué, um homem comum que, guiado por sua fé e obediência a Deus, se tornou um dos maiores líderes de Israel. Desde jovem, ele foi moldado pela confiança em Deus e pelo exemplo de Moisés, acompanhando o povo na jornada pelo deserto e enfrentando desafios que testariam sua coragem e determinação. Escolhido para suceder Moisés, Josué guiou o povo de Israel na conquista da terra prometida, enfrentando inimigos poderosos e cidades fortificadas. Acompanhe agora essa história inspiradora. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Josué nasceu em meio ao sofrimento. Era filho de Num, um homem devoto da tribo de Efraim, e viu desde cedo as cicatrizes que a escravidão deixava em seu povo. No Egito, os israelitas eram forçados a trabalhos pesados e castigados sem piedade, enquanto esperavam pelo dia em que Deus enviaria um libertador. Josué cresceu ouvindo histórias dos antigos patriarcas, de Abraão, o homem que andava com Deus, de Isaque e seu sacrifício poupado, de Jacó, pai das 12 tribos. Esses relatos eram como um alívio nas noites longas e sombrias, um respiro de esperança em meio aos gritos de dor que vinham das casas vizinhas. Num, seu pai, ensinou-o a orar e a manter o coração firme no Deus de Israel, o mesmo Deus que havia prometido que seu povo seria tão numeroso quanto as estrelas do céu. Josué absorveu cada lição, crescendo com uma fé que parecia muito maior do que ele próprio. Olhava para as estrelas, imaginando se um dia seu povo também se espalharia livremente sob aquele céu sem limites. Ouvia o som do chicote que castigava seu povo, mas em silêncio se agarrava à promessa de que Deus não os abandonaria. Anos depois, a chegada de Moisés mudou tudo. Josué já era jovem, forte e com um brilho nos olhos que misturava esperança e coragem. Quando Moisés confrontou o faraó e desafiou o poder egípcio com as pragas enviadas por Deus, Josué viu, pela primeira vez, a força do Deus de seus pais. A liberdade chegou como um milagre, mas o caminho no deserto era árduo, e o povo logo sentiu o peso de caminhar sem um lar. No meio daquela multidão que agora vagava em direção à terra prometida, Josué começou a ganhar um papel de destaque. Observador e disposto a aprender, ele se tornou um dos homens de confiança de Moisés, alguém em quem o grande líder podia depender nos momentos mais desafiadores. Moisés via algo especial naquele jovem. Uma coragem que não se via todos os dias, uma força que vinha de dentro e o impulsionava a seguir adiante, mesmo quando o cansaço do deserto fazia os outros perderem a esperança. Josué estava ao lado de Moisés quando o povo reclamava. Estava lá quando a sede fazia todos se esquecerem dos milagres que presenciaram no Egito. Ele ouvia, atento, cada palavra de orientação e consolo que Moisés dizia ao povo, e sabia que aquilo não vinha do próprio Moisés, mas de Deus. Foi nessa época que Josué viu de perto o poder da oração, o que o ensinou a buscar a Deus de uma maneira profunda. Ele assistiu a tudo, desde a água brotando da rocha até o maná caindo do céu, alimentando o povo dia após dia. O deserto parecia interminável. À medida que os anos passavam, Josué via o povo envelhecendo, os rostos marcados pelo tempo e pela espera. Ele mesmo sentia o peso dos dias, mas algo dentro dele o mantinha firme. Então, finalmente, o momento tão aguardado se aproximou. Estavam às portas da terra prometida. Mas havia um problema. Canaã era habitada por povos fortes, com cidades muradas e guerreiros experientes. Moisés, então, escolheu 12 homens para espiar a terra, e Josué estava entre eles. Foi um chamado inesperado, e ao mesmo tempo, uma prova de confiança. Era sua primeira grande missão. Josué e os outros espias partiram com cautela, sabendo dos riscos.
Ao longo dos dias, eles percorreram campos férteis, avistaram cidades fortificadas e observaram os cananeus em suas rotinas. Tudo era grandioso e a terra parecia realmente jorrar leite e mel, como Deus havia prometido. Quando chegaram ao vale de Escol, Josué e Calebe se admiraram com o tamanho das colheitas, especialmente das uvas, que eram tão grandes que precisaram carregar um cacho em 2 homens. Josué sentia o coração vibrar. Era tudo real. O que seus antepassados tinham sonhado estava logo à frente. No entanto, ao retornarem, os outros espias começaram a espalhar um relato sombrio, cheios de medo e pessimismo. Diziam que era impossível conquistar a terra, que os habitantes eram como gigantes e eles como gafanhotos. Josué e Calebe tentaram reverter a situação, falando ao povo com paixão, tentando convencê-los de que Deus os faria vencer. Mas o medo se espalhou como fogo e o povo se recusou a avançar. Diante disso, Josué sentiu a decepção profunda tomar conta, mas também percebeu que algo maior o esperava. Talvez uma missão que ele ainda não compreendia completamente. A decepção daquela noite ficou gravada em Josué. Ele assistiu, impotente, ao povo sendo dominado pelo medo, negando-se a confiar em Deus e a seguir adiante. Por causa disso, uma nova ordem foi dada. Eles vagariam pelo deserto durante 40 anos, até que aquela geração, marcada pela descrença, desaparecesse. Apenas Josué e Calebe, os 2 espias que confiaram no Senhor, veriam a terra prometida. Josué sentiu o peso daquela profecia e o fardo de mais uma longa espera. Mas ele não questionou. Sabia que Deus estava no controle, mesmo quando os planos pareciam se distanciar. A convivência com Moisés se tornou mais próxima. Josué o acompanhava em tudo, observando com atenção como Moisés liderava o povo em meio às dificuldades e aos desafios diários. Ao lado de seu mentor, ele começou a entender o que era ser um líder, o quanto era necessário ter paciência, coragem e, acima de tudo, fé inabalável. Mas a maior prova de sua fé ainda estava por vir, e ela aconteceu no Monte Sinai. Foi em uma manhã silenciosa que Moisés o chamou para subir ao monte, pois ali Deus daria ao povo as leis que deveriam seguir. Com a respiração curta, Josué seguiu Moisés até onde lhe era permitido ir. Ele o acompanhou até o ponto mais alto que podia, observando-o desaparecer em meio às nuvens e relâmpagos que cercavam o topo da montanha. Lá, sozinho e em meio ao silêncio sagrado do monte, Josué esperou por dias e noites, enquanto Moisés estava diante de Deus. A solidão e o mistério daquele lugar o fizeram refletir sobre a grandiosidade de Deus e o propósito que ele tinha para seu povo. Os dias se tornaram semanas e Josué permaneceu firme, sem questionar, mantendo-se em oração e expectativa. Ele não sabia ao certo o que acontecia lá no topo, mas sentia que algo extraordinário estava sendo revelado. Quando Moisés finalmente retornou, trazendo as tábuas da lei, Josué viu o brilho em seu rosto, uma luz intensa que o cobria. Naquele instante, ele compreendeu que os desígnios de Deus eram profundos e que talvez estivesse sendo preparado para algo maior. Conforme os anos passavam e a geração incrédula desaparecia no deserto, Josué continuava ao lado de Moisés, aprendendo e observando. A cada desafio enfrentado, ele absorvia lições valiosas, de como tratar com compaixão os mais frágeis, até como corrigir aqueles que se desviavam do caminho. Moisés, sempre sábio, via em Josué um espírito fiel e uma força que vinha de sua confiança em Deus. Por isso, em um momento especial, Moisés o chamou para uma conversa. A voz de seu mentor parecia carregada de uma seriedade incomum, quase como se guardasse um segredo há muito esperado. Moisés contou a Josué que Deus havia falado com ele sobre o futuro de Israel e sobre a própria jornada de ambos. Moisés não entraria na terra prometida, mas Josué, sim. As palavras eram fortes e solenes.
E Josué sentiu um misto de honra e apreensão. Moisés explicou que ele, Josué, havia sido escolhido por Deus para ser o próximo líder, aquele que conduziria o povo até Canaã, cumprindo a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Diante daquela revelação, Josué percebeu a grandiosidade da missão que o aguardava e o peso de ocupar o lugar de Moisés. Afinal, ele conhecia as fragilidades do povo e sabia que liderá-los exigiria mais do que força. Seria necessário ter fé inabalável e uma paciência que somente Deus poderia conceder. Moisés, vendo o olhar assustado de Josué, colocou a mão sobre ele e repetiu palavras que o acompanhariam por toda a vida. Seja forte e corajoso. Para marcar o início dessa nova fase, Moisés reuniu toda a congregação e, diante de Israel, apresentou Josué como seu sucessor. Ali, à vista de todos, Moisés orou para que o Espírito de Deus estivesse sobre ele, dando-lhe sabedoria e coragem para enfrentar os inimigos que ainda habitavam a terra prometida. Josué sentiu o peso da responsabilidade, mas também a certeza de que não estava sozinho. Então, depois de tantos anos vagando no deserto, o povo de Israel estava agora de frente para o último obstáculo entre eles e a terra prometida, atravessar o Rio Jordão. Josué sentia o peso da expectativa de cada homem, mulher e criança, todos com os olhos voltados para ele, esperando sua orientação. O Rio Jordão estava cheio, suas águas agitadas pela primavera, mais profundas e rápidas do que o normal. Humanamente, seria impossível cruzá-lo com segurança. Mas Josué sabia que a travessia não dependia apenas de sua liderança. Ele confiava que o próprio Deus abriria o caminho. Foi então que ele recebeu instruções divinas. Os sacerdotes deveriam carregar a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, e se colocar à frente do povo. Quando os pés dos sacerdotes tocassem as águas, o milagre aconteceria. Sem hesitar, Josué transmitiu a ordem aos líderes e pediu que o povo se preparasse, consagrando-se para o que estava por vir. Havia um silêncio respeitoso e reverente enquanto os sacerdotes se aproximavam do Jordão, e o povo assistia, segurando a respiração. No exato momento em que os sacerdotes pisaram nas águas, o rio começou a se abrir, criando um caminho de terra seca. O povo murmurava em admiração, sem acreditar no que via, enquanto Josué, ao lado dos líderes das tribos, guiava cada família em segurança para o outro lado. A travessia do Jordão não era apenas uma conquista física, era um sinal de que Deus estava com eles, assim como estivera ao abrir o Mar Vermelho anos atrás. Ao chegarem ao outro lado, Josué instruiu que retirassem 12 pedras do leito do rio, uma para cada tribo, para construir um memorial. Aquelas pedras seriam um lembrete para as próximas gerações de que ali Deus havia cumprido uma parte de suas promessas. Logo após atravessar o Jordão, Josué e o povo avistaram a cidade de Jericó. Ela se erguia imponente, protegida por muralhas tão altas e largas que para os olhos humanos pareciam intransponíveis. Aquela era a primeira fortaleza que precisavam tomar, e o sucesso daquela conquista definiria o ânimo de todo o povo para as batalhas que ainda viriam. Josué sabia que, por mais bem treinado que estivesse o exército, a vitória dependia de algo muito maior do que a força militar. Ele buscou a Deus em oração, aguardando as instruções que deveriam guiar cada passo. Então, o inesperado aconteceu. O próprio Deus deu a Josué uma estratégia única. Durante 6 dias, ele deveria conduzir o povo em silêncio ao redor das muralhas de Jericó, marchando uma vez ao dia com a Arca da Aliança à frente. Apenas os sacerdotes deveriam tocar suas trombetas enquanto o povo mantinha o silêncio. No 7º dia, a ordem mudaria. Eles marchariam 7 vezes ao redor da cidade e, ao final da 7ª volta, o som das trombetas deveria ser acompanhado de um grito de guerra de todo o povo.
Apesar de a estratégia parecer incomum, Josué obedeceu com confiança e transmitiu as instruções ao povo. No primeiro dia, os habitantes de Jericó observavam com desconfiança aquela marcha silenciosa e enigmática, sem entender o que os israelitas pretendiam. A cada volta diária, a tensão aumentava entre os habitantes de Jericó, e o próprio povo de Israel sentia crescer uma expectativa inexplicável. Finalmente, no 7º dia, após a 7ª volta, o som das trombetas ecoou, e Josué deu o sinal para que todos gritassem com força. Foi então que as muralhas inexplicavelmente começaram a ruir. Pedras enormes desabaram uma sobre a outra, e o que antes era uma fortaleza impenetrável, agora estava aberta diante deles. O povo invadiu a cidade com determinação, vencendo Jericó e tomando posse de sua primeira grande vitória em Canaã. Após a surpreendente vitória em Jericó, o povo de Israel estava confiante. Eles acreditavam que Deus continuaria entregando as cidades de Canaã em suas mãos. A próxima cidade no caminho era Ai, bem menor e menos fortificada do que Jericó, parecendo uma conquista fácil. Por isso, Josué enviou um grupo menor de guerreiros, certo de que a vitória seria rápida. Mas para o choque de todos, a batalha terminou em uma derrota humilhante. O exército de Israel foi rechaçado pelos homens de Ai, e o povo voltou abatido e confuso, sem entender o motivo do fracasso. Josué, profundamente perturbado, rasgou suas vestes e se lançou ao chão, clamando a Deus por respostas. Ele sabia que algo estava errado, pois o Senhor havia prometido estar com eles. Foi então que Deus revelou a Josué que havia pecado no acampamento. Alguém havia desobedecido a ordem de não tomar nada de Jericó. Isso significava que um dos israelitas tinha pego itens consagrados ao Senhor, contaminando todo o povo. A descoberta trouxe um peso de responsabilidade sobre Josué, que imediatamente começou a investigar, determinado a corrigir o erro para que Deus voltasse a lhes favorecer. Após um processo cuidadoso, Acã foi identificado como o culpado. Ele confessou ter pegado ouro, prata e uma bela capa da cidade de Jericó e escondido tudo em sua tenda. A confissão de Acã trouxe tristeza e revolta, pois o pecado de um único homem havia afetado toda a nação. Em obediência a Deus, Josué executou o julgamento sobre Acã e seus pertences, purificando o acampamento e restaurando a aliança do povo com o Senhor. Somente depois disso, Deus instruiu Josué a organizar uma nova investida contra Ai. Desta vez, com o coração do povo novamente alinhado com Deus, Josué preparou uma estratégia cuidadosa, armando uma emboscada para os homens de Ai. O exército de Israel partiu, mas, ao se aproximarem da cidade, todos sabiam que cada passo dependeria de sua obediência e que uma única falha poderia custar-lhes tudo. Com a conquista de Ai finalmente assegurada, a fama de Israel começou a se espalhar por toda a região. Os reis de Canaã, alarmados, reuniram forças para resistir ao avanço dos israelitas. No entanto, uma cidade próxima chamada Gibeão optou por uma abordagem diferente. Temendo a destruição, os gibeonitas tramaram um plano engenhoso para garantir sua sobrevivência. Enviaram ao acampamento de Israel alguns de seus homens vestidos com roupas velhas, sandálias gastas e carregando pão seco e empoeirado, para parecer que vinham de uma terra distante. Ao chegar diante de Josué, os homens se prostraram e, em tom humilde, imploraram por uma aliança, afirmando que haviam viajado de muito longe e que, ao ouvirem sobre os feitos do Deus de Israel, desejaram fazer um pacto de paz. Josué, observando suas vestes desgastadas e os mantimentos velhos, acreditou na história deles. Sem consultar ao Senhor, selou um tratado de paz com os gibeonitas, garantindo que eles seriam poupados. Poucos dias depois, porém, Josué descobriu a verdade. Gibeão não era uma cidade distante, mas vizinha.
O engano dos gibeonitas enfureceu o povo de Israel, e muitos exigiam que o tratado fosse desfeito. Mas Josué manteve sua palavra, pois uma aliança havia sido firmada diante de Deus. Em vez de destruir Gibeão, ele os colocou a serviço do povo, como carregadores de água e lenha, lembrando-se do valor da palavra dada, mas também aprendendo a lição de que jamais deveria tomar decisões sem buscar a orientação de Deus. Quando os reis cananeus souberam que Gibeão havia feito uma aliança com Israel, a fúria tomou conta deles. Gibeão era uma cidade poderosa e estratégica, e sua rendição ao exército de Josué era vista como uma ameaça a todas as cidades de Canaã. Em um gesto de desespero, 5 reis uniram suas forças e marcharam juntos para atacar Gibeão, decididos a destruir a cidade e punir seus habitantes por se aliarem a Israel. Ao receberem a notícia do ataque iminente, os gibeonitas enviaram mensageiros apressados até o acampamento de Israel, implorando pela ajuda prometida. Josué sabia que não poderia romper a aliança. Então, preparou imediatamente o exército e conduziu seus homens em uma marcha noturna para surpreender os reis inimigos. Pela manhã, os exércitos de Israel chegaram de surpresa e atacaram com vigor, pegando os cananeus desprevenidos. Durante a batalha, Josué viu que o dia estava passando rapidamente e que ainda restavam muitos inimigos. Com uma fé ousada, ele clamou a Deus e pediu um milagre: que o sol e a lua parassem em seus lugares, para que a luz do dia durasse o suficiente para que a vitória fosse completa. Incrivelmente, o sol permaneceu imóvel no céu, e o dia se estendeu até que o último dos inimigos fosse derrotado. O poder de Deus se manifestava de forma extraordinária, mostrando a todos que ele lutava ao lado de Israel. Depois daquela vitória inesquecível, Josué sabia que as outras cidades de Canaã veriam que Israel não estava sozinho. Mas ele também sabia que ainda restava muito a ser conquistado. As batalhas continuaram, e com o passar dos anos, Josué e o povo conquistaram grande parte de Canaã. As cidades foram sendo subjugadas uma a uma, e os inimigos que antes aterrorizavam Israel agora temiam a chegada de seu exército, pois sabiam que o Senhor lutava ao lado deles. Ao fim das campanhas, quando a maior parte da terra já estava sob o controle de Israel, Josué reuniu o povo para um momento decisivo: a divisão da terra prometida. Diante de toda a congregação, Josué convocou os chefes das tribos e começou a distribuir as porções de terra conforme Deus havia ordenado. Cada tribo recebeu uma área específica, um pedaço daquela promessa que os sustentaram durante os anos no deserto. E ao dar-lhes a posse da terra, Josué lembrou a todos da importância de permanecerem fiéis ao Senhor. Ele sabia que cada pedaço de terra representava mais do que solo e rios. Era um legado sagrado, um símbolo da aliança entre Deus e Israel. Com a distribuição concluída, Josué chamou atenção para um ponto essencial: a terra ainda guardava desafios. Embora a maioria das cidades estivesse sob controle de Israel, alguns habitantes cananeus ainda permaneciam em áreas isoladas. Josué advertiu as tribos a não se conformarem com essa presença e a não se misturarem com os costumes pagãos. Era necessário que o povo se mantivesse separado e obediente, lembrando que o Deus que os conduziu até ali era também um Deus zeloso e santo. Ele olhava para as faces de cada líder tribal, sabendo que, no fundo, sua missão estava quase cumprida. Mas Josué também sentia que seu papel como guardião daquela promessa ainda não havia terminado. Em seu coração, havia uma última mensagem a ser entregue ao povo. Já idoso, Josué sentiu que seu tempo entre o povo estava se aproximando do fim. Decidiu, então, reunir as tribos de Israel mais uma vez, convocando cada família e cada líder ao lugar onde tudo havia começado: Siquém. Ali, no Vale Sagrado, onde Abraão ergueu o primeiro altar ao Senhor,
Josué ergueu sua voz, agora mais rouca, mas ainda firme, e relembrou ao povo todos os feitos de Deus, desde a libertação do Egito até cada vitória em Canaã. Ele falava com paixão, sua voz carregada de experiência e verdade. Todos escutavam em silêncio, atentos às palavras de seu líder. Josué sabia que o coração do povo ainda poderia ser facilmente atraído pelos deuses das nações vizinhas e que as tentações de Canaã ainda existiam. Por isso, ele fez um apelo final, direto e profundo. Disse que, apesar de tudo o que haviam vivido, cada família precisava escolher a quem serviria: os deuses estrangeiros ou o Senhor que os havia tirado do Egito. E foi ali, diante de todos, que Josué declarou com firmeza a decisão de sua própria casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E suas palavras ecoaram no vale. E muitos do povo renovaram seu compromisso com Deus, prometendo obedecer e viver segundo as suas leis. Josué olhou para cada rosto diante de si, sentindo a paz de quem cumpriu seu propósito. Ele havia conduzido o povo à terra prometida, mas sabia que a verdadeira batalha, a batalha pela fidelidade a Deus, continuaria geração após geração. Quando Josué partiu, ele deixou para trás não apenas terras e vitórias, mas um legado de fé, coragem e obediência. Sua vida se tornou uma lembrança viva de que, com Deus, cada passo é guiado e cada desafio vencido. Depois da morte de Josué, o povo de Israel carregava não apenas a lembrança de um líder valente, mas também o peso de suas palavras e do exemplo que ele havia deixado. Josué não foi apenas um guerreiro que liderou o povo à terra prometida. Ele foi, acima de tudo, um homem de fé inabalável e de obediência completa a Deus. Em cada passo de sua vida, Josué nos ensinou que confiar nas promessas de Deus é essencial, mesmo quando tudo parece incerto. Ele não dependia de sua própria força ou das estratégias humanas, mas buscava a orientação divina antes de cada decisão importante, sabendo que, sem isso, Israel estaria vulnerável. Sua coragem não vinha de um espírito aventureiro, mas de uma confiança profunda de que Deus estava ao seu lado. Josué também nos mostra a importância da integridade. Ele honrou sua palavra e manteve alianças, mesmo quando o povo clamava para quebrá-las. Sua lealdade aos gibeonitas, apesar do engano deles, é um lembrete de que devemos honrar nossos compromissos e sermos fiéis em tudo o que fazemos. Acima de tudo, Josué nos ensinou que a verdadeira vitória não está apenas nas batalhas conquistadas, mas na fidelidade a Deus em todas as circunstâncias. Ele sabia que o povo continuaria enfrentando tentações e dificuldades, mas seu desejo final era que eles nunca se esquecessem de quem realmente os conduziu àquela terra. Sua frase, "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor", ecoa como um chamado para todos nós, um convite a escolhermos, dia após dia, a quem realmente desejamos servir. A história de Josué é mais do que uma conquista. É uma lembrança de que cada passo com Deus é um passo seguro. Se você gostou da história de Josué e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.